Carolina, você vai rodar? A porta ali atrás. Esse prato é um valete velho ou é a porta? Você vai embora. Oi, gente. Tudo bem? Esse é o seu Perdendo o Decoro e hoje a gente vai comentar a edição de ontem do MasterChef Brasil. Se você não conhece o nosso canal, muito prazer, Eduardo, Felipe. A gente já comentou outros dois programas anteriores, inclusive a gente vai deixar no card desse vídeo aqui pra vocês assistir. Se você ainda não conhece o conteúdo do nosso canal, vale a pena dar uma navegadinha aí. E se vocês gostaram, dá um joinha pra gente, comenta aqui o que vocês acharam e compartilha com os amigos de vocês. Isso mesmo, gente. Se inscreva nesse canal, ativa também o sininho de notificação, que a gente vai soltando novidades aí pra vocês. E o tema ontem foi o quê? Foi macarrão à carbonara, que exige técnica, né? E que foi pedido dos participantes personalidade. Por mais simples que possa parecer, gente, o macarrão à carbonara, ele tem uma receita previamente estabelecida. Como você vai trazer uma personalidade pro prato, você não pode deixar ingredientes básicos sem colocar. A Paola mesmo explicou pros participantes que tem que colocar a gema do ovo, misturado com queijo parmesão. A água do cozimento do macarrão também vai na receita para fazer o molho. Você utiliza a bochecha do porco, que é o guanciale. Aqui no Brasil a gente utiliza mais o bacon. E o tempero que não pode faltar é a pimenta do reino. Isso, gente, bastante pimenta do reino, que é a principal característica do macarrão. É o que dá macarrão vida ao carbonara. Exatamente. E o tempo da prova foi o quê, gente? Foi 45 minutos, 3 minutos de mercado, né, tradicional. Todos pegaram a cebola. A Paola ficou assim, gente, por que eles pegaram a cebola? Macarrão carbonara, já vai bacon, já tem aquela gordurinha ali. Se você usa cebola, né, parece que o prato ele perde um pouco do gosto. Sim, foi isso que a Paola fez. Parecendo molho vermelho. Ela fez essa observação. E são 8 participantes, pessoal, aquele mesmo formato. Primeira participante foi a Caroline, ela é formada em Direito, né, e é capitã da polícia. O Sidney, ele é pastor de uma igreja evangélica. O Kef, ele estuda design de interiores. O André, ele é publicitário. A Tereza é figurinista. A Ana, ela é ilustradora. O Gabriel, ele é estudante de odontologia da USP. E a Amanda, ela é designer de biojoias. Daí, já deu início ao programa, à prova. Caroline, que não é boba nem nada, já ficou perto das panelas, já puxou pra si, né, gente, a estratégia dela, já sabia já o que ela ia fazer. Pegou os camarões, quis fazer uma substituição, né, então ela tirou o bacon e utilizou o camarão. Porém, a receita dela tava sem o principal, que é a gema do ovo. E ela trocou uma ideia ali com a Paola. A Paola deu um toque nela, falou, olha, coloca a gema do ovo, senão seu prato não vai remeter a carbonara. A Amanda, ela faria uma receita com abobrinha, ela fez até um tempero verde com salsinha, bateu ali no processador algumas castanhas para dar a crocância. O Sidney, nosso pastor, tava bem calminho, bem tranquilo. Paciente como Jesus. Fez a ideia dele foi o quê? Fazer uma carbonara com uma influência mineira. O Kef, gente, na hora do mercado, ele esqueceu de pegar a massa. Ele foi correndo ali na mesa do André, o André tinha um macarrão extra, deu a massa pra ele. Na hora de fazer a limpeza do camarão que ele tinha pegado também, ele se atrapalhou todo, tava tremendo, deixou a massa pra cozinhar nos últimos 10 minutos. Não sei se o prato dele vai dar certo, não. E o André, que inclusive deu a massa pro Kef, ele tava bem tranquilo. Ele resolveu seguir mais pro lado tradicional, fez tudo certinho. Ele tava bem de boas, bem ciente da receita dele. Parecia o caminho do sucesso. A Tereza, ela foi esperta. Como no prato tinha que trazer uma personalidade do candidato, ela foi, pegou o tempero, que era a pimenta do reino, e substituiu pela pimenta dedo de moça. E ao invés de utilizar o bacon para dar a gordura, ela utilizou a linguiça. A Ana, ela quis fazer a carbonara dela vegetariana. Para isso, ela usou cogumelos. Para quê? Para ser a proteína que substitui o bacon. O Gabriel, gente, ele tava confiante porque ele já falou que já fez um macarrão à carbonara pro pai dele, demorou 15 minutos apenas para fazer, mas eu não entendi muito bem não, porque faltava 10 minutos para a prova acabar, ele ainda não tinha colocado a massa para cozinhar. Será que a massa ia ficar al dente? Será que ia passar do ponto? Foi indo até a prova encerrar e começar a avaliação dos jurados. Começou pela Amanda, né? A Amanda fez um talharim com abóbora e nozes, porém a massa estava grudada, faltou um pouco de abobrinha. Os jurados falaram que estava bom, ela estava dentro do jogo. O André, ele entregou uma massa no ponto certo, os jurados gostaram do tempero dele e ele tá dentro do jogo. E a Caroline, ela serviu, né, a carbonara dela com camarão, porém ele tava com casca e teve toda aquela situação, já abrindo ali o camarão, tirando a casca. Entretanto, remeteu a carbonara e o gosto estava muito bom. O Kef é a mesma coisa, ele também utilizou camarão, a massa dele estava no ponto correto, os jurados gostaram do tempero. E a Tereza, ela fez um tempero exagerado, fugiu um pouco da carbonara. O prato do Sidney ficou exagerado, ele colocou 2 tipos de carne, 2 tipos de queijo, ficou extremamente gorduroso e os jurados não gostaram não. A Ana, ela trouxe o prato vegetariano, né, a carbonara feito com cogumelos, e os jurados gostaram, acharam bastante interessante a ideia dela. O Gabriel entregou um prato extremamente salgado, então já
já não adiantava a massa dele ficar no ponto correto. Sim, e aí terminou a avaliação e os jurados fizeram o quê? A deliberação. O Gabriel, o Sidney e a Teresa, como já era esperado, eles não passaram para a próxima fase, porque os pratos deles ficaram com defeitos, mas aí o André, a Amanda, a Ana, a Caroline e o Kef, eles passaram para essa segunda fase. Isso, e vitória da Ana. Por quê? Porque ela trouxe uma roupagem nova, né? Um conceito novo pra carbonara, que agradou muito os jurados e que estava muito gostoso, muito bem temperado. Na segunda fase, como a Ana ela ganhou essa primeira etapa, ela tinha uma vantagem. Eles tinham que cozinhar pratos típicos de 5 países diferentes. E aí ela poderia escolher uma caixa para cada país e dar para os outros candidatos. A prova ela foi de 1h15, sem trocas de ingredientes. O Kef ele ficou com a caixa da Argentina, que vinha com proteína. A Caroline ficou com a caixa de Portugal, que a proteína principal era bacalhau. O André, a caixa dele era da Espanha, que tinha um arroz bomba. A Amanda ficou com a caixa do México, né? Então tinha abacates. E a Ana, que ganhou a prova, escolheu a caixa do Brasil, que tinha carne de sol. Ficou aquela correria toda para fazer o preparo dos pratos e chegou na hora da avaliação. A Ana, ela não conseguiu dessalgar o suficiente a carne. Ela ficou com a caixa do Brasil, tinha carne de sol no prato dela e ficou extremamente salgado. O André, ele fez um prato super bem feito. Ele utilizou o arroz bomba, que remeteu ao tempero lá da Espanha. Os jurados deram joinha pro prato dele, gostaram bastante. A Caroline, a Paola achou o prato perfeito. Desde a escolha dos ingredientes até o ponto de tudo, ela fez o prato brilhar. E o engraçado é que ela nem sabia, né, fazer o bacalhau. A caixa dela veio com bacalhau e ela não tinha noção nenhuma. Inclusive, teve uma parte que o Fogaça até pergunta pra ela: nossa, Caroline, quanto tempo você vai deixar o bacalhau no fogo? Ela, 20 minutos. Sem nem saber mais ou menos qual que é o tempo de cozimento. O bacalhau parecia que tava desmanchando lá no prato, mas eles gostaram bastante. Só que ficou muito gostoso. E o prato foi super simples, né? E a Paola, inclusive, ela ficou bem assim, né? Nossa, seu prato tá muito gostoso, tá muito bem elaborado, tá muito simples, porém complexo de sabores. A Amanda, como ela ficou com a caixa do México, ela trouxe guacamole ali na receita dela, só que ela utilizou uma carne extremamente salgada. O Fogaça mesmo disse que o prato não remeteu ao gosto mexicano, ficou parecendo mais um tempero do Brasil. Isso, um prato ficou mais brasileiro, né? E não era a proposta. E o Kef, ele trouxe o prato com gosto de tempero argentino, né? E a Paola, como ela é argentina, ela até falou: nossa, esse prato seu tá muito gostoso, ele remete muito à Argentina. Só que o problema com o Kef foi o seguinte: ele não ficou muito atento ao tempo, né? Foi. E ele deixou um dos pratos sem carne, o prato do Jacan. Então seria o quê? Desleal até com os outros colegas, né? Inclusive isso foi levantado na hora da avaliação. O Jacan, ele não sentiu a falta da carne, que não foi pro prato dele, mas mesmo assim, né, é injustiça, realmente. Isso, e a Paola fez várias considerações, falando que todo mundo cozinhou super bem, amou a mandioca frita da Ana, que a Amanda faltou um pouco de um tempero, o Kef tava a questão da falta da carne, o prato da Caroline e André ficaram os melhores da noite. E aí os jurados fizeram aquela reuniãozinha deles no final pra ver quem ia ganhar o troféu da noite, e acabou que a Caroline ganhou como melhor prato. Por quê? Ela fez um prato super simples, e a Paola falou que não tiraria nenhuma vírgula da escolha dos ingredientes e nem do preparo. Agradou muito o jurado. E ela ficou muito feliz, a Caroline ficou muito emocionada, ela inclusive falou que atrás de um policial há sim uma pessoa que cozinha, que tem família, e que ela sempre amou a culinária, e que fez o marido dela engordar 8 quilos. Por quê? Porque ela quis aprender a fazer a culinária. Ela lembrou da época que ela cozinhava no quartel lá da polícia e tudo mais, que ela aprendeu a cozinhar mais ou menos ali, ela já tinha uma noção de como que fazia o preparo dos pratos. E ela foi treinando, né? Em casa, teve essa questão do marido. Isso, e no próximo programa, pessoal, vai ser sobremesa. Sobremesa é o pavor dos participantes, temido, né? E na segunda fase do programa vai ser marmita. Marmita que, pra quem não sabe, Fogaça, ele começou com marmita. Inclusive, tem até uma cena, né, do próximo episódio que o Fogaça, ele fica bem emocionado, porque isso aí remete muito ao início da carreira dele como cozinheiro, né? Esse foi o nosso vídeo de hoje, a análise do MasterChef. Se vocês quiserem acompanhar o episódio da próxima semana, assim que o programa terminar, a gente vai fazer uma análise novamente. A gente vai deixar aqui nos cards disponíveis as outras avaliações que fizemos nos outros episódios do MasterChef. E até mais, pessoal!